Olá, pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa 8ª semana aqui na disciplina de Psicologia da Educação. Uma grande satisfação poder chegarmos até aqui. E nessa nossa última semana de aulas, nós temos aqui um pouco para refletirmos a partir do material que foi disponibilizado e considerando também os artigos científicos e as discussões que já foram suscitadas anteriormente. Mas nós temos aqui as contribuições dos jogos para o desenvolvimento e a aprendizagem. Claro que nós estamos tratando no contexto da educação matemática. Nessa direção, nós vamos perceber a relação, né, que existe entre a teoria, né, do desenvolvimento, a psicologia do desenvolvimento e a psicologia da aprendizagem, sendo que anteriormente nós já vimos algumas teorias e a partir das quais nós solicitamos que vocês pudessem já realizarem o planejamento em relação aos jogos. De que forma os jogos podem contribuir para o processo de ensino, aprendizagem, para o desenvolvimento dos nossos estudantes nas aulas de matemática. E o professor e a professora, de que forma podem atuar como facilitadores, né, nesse processo, considerando que aprender envolve várias dimensões, né, como Paim propõe, né, na sua obra, vem dizer que a aprendizagem implica compreender e também um desenvolvimento da dimensão biológica. Então, essa aprendizagem precisa ser considerada olhando para a dimensão biológica, para a dimensão cognitiva, social e aquela função do eu. A biológica, que é o próprio organismo com suas especificidades e percebendo a possibilidade de aprendizagem e construção de esquemas de ação sobre o mundo, bem como também perceber a instrumentalidade, né, para poder agir sobre o mundo. A dimensão cognitiva também é preciso ser considerada, né, que nós estamos levando em conta a partir de uma estrutura que é orgânica e que inicialmente o sujeito ele vai, a partir dessa estrutura orgânica inicial, o indivíduo, o sujeito vai construindo o conhecimento, né? Então vai referir-se aqui mais as construções da própria pessoa, do indivíduo. E a dimensão social é aquela que é composta, né, pelo par, ensino, aprendizagem em contextos que são específicos para cada sujeito aqui, né? Cada indivíduo, compreendendo todos os comportamentos destinados aqui ao que convém chamar de transmissão cultural. E a função, a dimensão da aprendizagem como função do eu é aquela que vem tratar da dimensão que vai constituindo o sujeito, que vai constituindo o indivíduo, não é? Então, de que forma o professor e a professora podem atuar como facilitadores nesse processo de aprendizagem, que não é tão simples, porque envolve várias dimensões, né, do indivíduo, do sujeito. Então, existe uma teia, uma complexa teia de relações que existem no processo de construção do conhecimento. Então, se nós formos aqui discutir como a criança, o jovem e o adulto constrói o conhecimento matemático, nós estamos aqui abrindo uma página para discutirmos dentro do campo de suas complexidades, das relações que se estabelecem para essa construção do conhecimento não se dá de forma simplista, mas tem toda uma complexidade. E aí, quando nós vamos
para o campo do desenvolvimento e da aprendizagem, a gente vai entender, né, as relações que se estabelecem entre desenvolvimento e aprendizagem e esse processo de construção do conhecimento. Então, é nessa direção que a gente vai inicialmente refletir sobre crescimento e desenvolvimento, né? Porque o crescimento ele pode ser definido como aquele processo que é responsável pelas mudanças em tamanho, né? O indivíduo cresceu e sujeito, né, às modificações que vão depender da maturação. Então, tem o tamanho físico, o crescimento, e tem também aquelas modificações que dependem da maturação do indivíduo, dos sujeitos. Mas o desenvolvimento, quando nós tratamos de desenvolvimento, você já vai perceber que ele é caracterizado como as mudanças em complexidade, ou o plano geral das mudanças do organismo por meio de influências do processo maturacional, ambiental e da aprendizagem. Então, existe a maturação, o ambiente e a aprendizagem, que são meios que influenciam, né, nesse organismo, no plano geral, nessa tessitura complexa que é o desenvolvimento dos sujeitos, dos indivíduos. Por isso, a gente traz aqui a Araújo e Vieira, que vem destacar sobre essa qualidade do processo de aprendizagem. Porque esta qualidade, né, passa, por um lado, pela construção de uma relação pedagógica com base na aceitação e na compreensão do aluno. Por que isso, professora? Porque o sujeito, o indivíduo, o aluno, a aluna, para aprender, eles precisam aceitar, é um processo de aceitação e de compreensão. Por exemplo, aquilo que a gente vem sempre dizendo, se o aluno, a aluna, ela não tiver compreensão do que vai acontecer naquela aula, para que aquele jogo, qual é a intencionalidade de um jogo, então você prepara um plano de disciplina, um plano de ensino e não dá ciência ao aluno, aos estudantes sobre que percurso ele vai andar, qual é a intencionalidade, quais os recursos que serão trabalhados, como vai ser o seu processo de avaliação, etc. Então, acredita-se que a qualidade desse processo de aprendizagem passa, sim, por uma construção que é dialógica, que é relacional, que é pedagógica. E quais as bases? A aceitação. A aceitação. E quando esse indivíduo aceita, isso implica dizer que houve uma motivação para que ele pudesse adentrar nesse processo. Então, parte do pressuposto de que o aluno contém em si as potencialidades para aprender. Ele pode aprender, mas aí o professor, ele precisa ser aquele que vem facilitar, estimular, instigar, fomentar ali, propiciar realmente condições, espaços, tempos e momentos e recursos que realmente possam desenvolver, né? Promover o desenvolvimento dessa motivação, dessa aceitação, da compreensão, e isso vai implicar o quê? Crescimento e desenvolvimento pessoal. Na atividade que nós propomos, né, a exemplo para essa semana, e que vocês já vêm amadurecendo de semanas anteriores, né, nós sabemos que o universo lúdico é um dos campos de possibilidades para o desenvolvimento e para a aprendizagem. É por isso que a gente vai encerrar essa disciplina destacando o jogo matemático, onde nós desejamos que vocês elaborem a ficha técnica, postem no nosso espaço da atividade a ficha técnica desse jogo, explicando em qual teoria vocês estão
basilando a construção, qual é a defesa, como que se constrói esse jogo, qual a intencionalidade, para qual ano, né, qual série ou ano é mais indicado aí para a aplicação do jogo. E assim vocês possam também trazer num arquivo único, além das imagens do jogo, a sua ficha técnica, os registros do momento em que vocês aplicaram a atividade. Então, traga na sequência o jogo, a sua construção e na ficha técnica que vocês possam explicar qual é a teoria, com base em qual teoria da psicologia vocês escolheram para estruturar. E também nós temos a avaliação individual. Quero que você avalie o seu individualmente o seu desenvolvimento e a sua aprendizagem enquanto aluno ou aluna nessa disciplina de psicologia da educação, tá certo? E lembrando que vocês poderiam escolher qualquer uma das teorias do desenvolvimento e da aprendizagem, né? Piaget, Vernon, Ausubel, Vygotsky. Então, quais desses autores ou outros autores teóricos vocês trariam ou trouxeram já para estruturar, defender e mostrar que esse jogo se aplica a essa série, a essa turma, para esse ano, considerando o que as teorias do desenvolvimento e da aprendizagem vêm nos orientar nesse sentido. Mas aí, como é interessante a gente pensar que nós temos os períodos, né? Os períodos, os ciclos vitais, nossos ciclos de vida, e isso vai nos mostrando as etapas de desenvolvimento, e entende-se e subentende-se que em cada período, né, em cada faixa etária, existem os desenvolvimentos físicos, cognitivos, psicossociais dos indivíduos. Nós vamos perceber que, a partir do que Papalha, Olds e Feldman vêm relatar, né, nesse quadro, nessa tabela, eles trazem o período pré-natal, né, que é a concepção aí, da concepção ao nascimento, a primeira infância, que vai do nascimento aos 3 anos, como esse desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial. Quando a criança adentra na segunda infância, que é dos 3 aos 6 anos, nós vamos ver que o desenvolvimento físico já é diferente, o cognitivo e o psicossocial. Por que que isso é importante, professora? É importante na escolha do jogo, da atividade educativa, do brinquedo, da intencionalidade de aprendizagem, que possa ir convergindo aí com a faixa etária e com cada nível, né, é a etapa de desenvolvimento. Temos a terceira infância, que já vai dos 6 aos 11 anos, a adolescência, que entra dos 11 anos, né, aproximadamente até os 20, o jovem adulto, dos 20 aos 40 anos, a meia-idade, dos 40 aos 65 anos, né, a meia-idade, e não pode faltar a terceira idade, dos 65 anos em diante, em que, inclusive, a gente precisa perceber e conceber que na terceira idade a maioria das pessoas ainda é saudável, é ativa, embora é claro que a sua saúde e suas capacidades físicas, elas tendem a diminuir um pouco, né? O tempo de reação é mais lento e isso vai afetando alguns aspectos do funcionamento, mas que fique bem claro, bem endossado aqui, que na terceira idade é possível um desenvolvimento de aprendizagens, né? É possível, sim, que os idosos, né, as pessoas na terceira idade, eles estejam imersos em contextos de aprendizagem, porque aprender é para a vida toda, né? E ao longo da nossa vida. E quando
a gente vai olhar, né, para esses estágios de desenvolvimento, nós vamos entender que os aspectos eles estão interligados, cada um influenciando o outro no decorrer da vida. Então, esse processo de mudança e a estabilidade, né, do desenvolvimento humano vão ocorrendo por meio de diversos aspectos, né? Por meio do desenvolvimento físico, cognitivo, psicossocial, emocional e por aí vai. Então, a gente pensa que o processo de desenvolvimento humano, a gente precisa entender algumas noções básicas sobre esse desenvolvimento humano. Primeiro, é um processo contínuo e ordenado, e que vai progride de respostas gerais para as específicas, sendo que cada organismo possui um ritmo próprio. Então, se cada organismo possui, um ritmo próprio para o seu desenvolvimento, então nós não podemos desconsiderar isso no campo da aprendizagem. Então, esse desenvolvimento, ele tem um sequenciamento que é regular, que é contínuo, é um desenvolvimento que é influenciado, que uma etapa anterior está diretamente relacionada com a outra posterior, e não é possível você dar saltos entre uma fase, uma etapa, um estágio e outro. Não tem como queimar etapas aqui nesse sentido. Então, nós vamos ver também que cada parte do organismo vai ter o seu ritmo, o seu crescimento, a sua maturação, e o ritmo de desenvolvimento de cada indivíduo é um ritmo constante. Mas isso é completamente normal, nós sabemos. Só que não podemos desconsiderar aqui que o desenvolvimento ele é complexo e os seus aspectos estão interrelacionados. Não é tão simples assim. Mas você já percebeu que tudo que nós fazemos ou construímos é resultado das nossas aprendizagens? Exatamente. Porque aprender é uma condição essencial à existência humana. Desde o nascimento, o ser humano tem seu desenvolvimento pautado em aprendizagem, que ocorre de diferentes maneiras. São múltiplas as maneiras, né? Até no choro de um bebê, a gente vai ver que o bebê chora, ali quando ele chora, ele vê que alguém chega com algo que vem acalentar, vem ao encontro, né, do seu choro e ali acalenta. Então, muitos bebês, muitas crianças já se utilizam, digamos assim, né, com o seu choro. Ele entende que o seu choro é também uma linguagem. É uma linguagem onde a criança vai expressar um desejo, uma vontade, e ali é a aprendizagem. E ele aprende que o choro dele também comunica algo, porque o processo de aprendizagem é toda essa complexidade, que vai envolver fatores internos, biológicos, né? Os fatores psicológicos que estão interagindo com o meio. E o meio externo, ele tem grande impacto sobre o processo de aprendizagem. Bernard Charlot fala que aprender é um movimento interior, mas que precisa de um movimento exterior para que haja aprendizagem. E nós poderíamos pensar quais as características da aprendizagem. São muitas as características, mas eu destaquei aqui 6, a partir do que Campos vem trazendo na obra que eu passei, né, como indicação de leitura para essa semana, 2 obras. Primeiro, que a aprendizagem é um processo dinâmico e envolve a participação ativa do indivíduo. É preciso que haja essa participação. E nós vimos que Ausubel coloca que uma das condições para que haja aprendizagem e ela seja significativa é que se considere aquilo que o aprendiz já sabe, aquilo que o aprendiz já carrega consigo.
porque é necessário que ele seja considerado como um sujeito, um indivíduo ativo nesse processo. Além de ser um processo dinâmico, é contínuo. Está presente desde o nascimento até o fechamento do nosso ciclo de vida. E essa aprendizagem ela vai se constituindo de modo formal, informal, sendo que nós sabemos que a escola é esse locus, é esse campo para formalizar os processos de aprendizagem. E ele é global, mas também é pessoal. Global por provocar mudanças no comportamento, né? E isso vai requerer múltiplas dimensões, por isso que ele é global, aspectos físicos, intelectuais, emocionais, sociais. Então, esse desenvolvimento humano ocorre de maneira global e esses aspectos constituídos, eles evoluem gradativamente e concomitantemente, né? Necessitando aí um completo envolvimento do indivíduo no ato de aprender. Mas é também um processo pessoal, porque aprender é uma experiência individual e ninguém pode aprender por mim. Ninguém pode aprender por você, mas nós podemos aprender juntos, uns com os outros, mas cada um tem o seu ritmo, a sua maneira de aprender, e isso é o que lhe confere uma característica que é pessoal e intransferível. É um processo gradativo? Sim. É um processo que é gradativo. E então, uma nova aprendizagem, ela sempre agrega elementos às aprendizagens que nós já construímos, né, que nós já elaboramos. E essa nova aprendizagem que se soma gradativamente àquela aprendizagem que já foi construída, é que vai aumentando essa complexidade. Mas é um processo cumulativo. A gente não descarta, mas vai se somando, se acumulando as experiências, o acúmulo dessas experiências que vai provocando aí essa organização de novos padrões de comportamento. Quanto mais experiências são vivenciadas, sim, maiores são as possibilidades de aprender. E é isso que eu desejo para vocês, que nessa caminhada, que ela seja exitosa e que vocês possam a cada experiência aprender cada vez mais e abrir essa teia de complexidade que é o fazer humano. O fazer humano, o formar-se e educar-se. E educar também. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada pela companhia de vocês, por essa disciplina, esse processo de aprendizagem que se caracterizou dessa forma, acredito eu, dinâmico, contínuo, global e pessoal, gradativo e cumulativo. Um abraço da professora, desejo sucesso na caminhada de vocês e até a nossa próxima oportunidade.